E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, está falando das Garotas Entre Livros e hoje é dia de recap de leituras. Vim trazer para vocês tudo que eu andei lendo no mês de agosto e o que está em andamento agora em setembro. Vamos conversar um pouquinho também, que eu tenho outras coisas para falar com vocês e vai muito de encontro à quantidade de leituras que eu fiz no mês. Bom, deixa eu falar primeiro os livros e depois a gente conversa um pouquinho, tá bom? Aí quem ficar até o final do vídeo vai bater um papo diferente comigo hoje, né? Vai ser quase um Babi Talk aqui, que eu faço há um tempinho, né? Enfim, vamos lá. Primeiro e único livro que eu finalizei nesse mês de agosto foi Sônia, tá aparecendo a foto em algum dos cantos aqui, que é um livro de uma autora nacional, da Sarah Summers. Eu acho que eu cheguei a comentar sobre esse livro aqui. Essa autora, ela me abordou lá na Bienal, que tivemos em junho. Acho que foi em junho a Bienal, né? E lá a gente conversou, ela não me conhecia, nem eu a conhecia, mas ela perguntou a mim, uma amiga minha, se nós gostávamos de romance, e ela deu alguns marcadores, né, dos livros dela, e um vale para baixar o livro gratuito na Amazon, né? E eu baixei o livro e eu cheguei a comentar aqui no canal que se eu lesse e gostasse, eu falaria sobre ele, mas se eu lesse e não gostasse, vocês não ouviriam mais sobre ele. Então, se vocês estão ouvindo é porque eu li e gostei. Vou fazer resenha, vai sair nos próximos dias, aí ainda esse mês sai a resenha dele. E eu gostei do livro e tem algumas coisas para comentar sobre, né? Foi bacana, é um romance, eu dei 3 estrelas para ele e eu achei bem promissor. Eu acho que a autora ela tem potencial. Vamos ver aí o que mais que ela vai trazer de escrita em breve, né? E o que está em andamento? Agora tem bastante livro em andamento, gente. O primeiro é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse livro, gente, faltam 2 capítulos para terminar. Eu pensei que quando eu fosse gravar esse vídeo, não daria tempo. Eu tô gravando ele em setembro, né? Eu pensei que não fosse dar tempo de mostrar ele nos livros em andamento, mas ainda deu tempo. Faltam literalmente 2 capítulos para terminar. E esse tantinho aqui eu não terminei por pura falta de tempo mesmo. E eu já vou falar sobre isso com vocês. Mas ele tá sendo uma leitura ótima, gente. Ele vai provavelmente ganhar 5 estrelas, dependendo de como finalizar aqui, né? É uma distopia, né? É um livro que eu acho que das distopias ele é o mais tranquilo. Que não é aquelas distopias que vem com tiro, porrada e bomba, sabe? Não é nesse nível. É bem inteligente, na verdade. Tem, obviamente, algumas questões aqui dentro do livro que a gente vai tratar em breve. Mas, no geral, ele assim, eu achei ele bem inteligente mesmo. E nesses últimos capítulos, onde está se desenrolando aqui uma conversa franca sobre aquele universo, está sendo bem interessante mesmo. Tem muita coisa para se falar. Eu vou fazer resenha dele, obviamente. Ele faz parte das minhas leituras dos 12 livros para 2025. E olha, escolhi bem esse ano, hein? Só tá tendo livro bom. Um outro que está em andamento é Mr. Mercedes. É o primeiro livro do King que eu estou lendo, gente. É minha primeira experiência com o King. Vocês sabem que eu fiz eu e os meus amigos, a gente montou tipo um clube de leitura da gente, né? E a gente tá escolhendo alguns livros para ler. Cada um escolhe um e a galera vai lendo junto. A gente vai comentando. E um dos livros era o Outsider, e do King também. Só que aí se descobriu que ele fazia parte de uma série, alguma coisa assim. Eu não acompanhei a discussão porque eu pensei que eu poderia tomar spoiler, né? E o pessoal é muito mais familiarizado com a escrita e já leram muitos livros do King. Então, eles pegaram e falaram assim, vamos ler então o universo, uma trilogia que tem que ler e tal. E aí começou com Mr. Mercedes, que eu também não sabia nada sobre o livro e demorei para começar, né? O pessoal, alguns já até terminaram de ler, mas eu comecei agora em setembro e agora vou dar continuidade até o final, que eu já tô achando bem interessante o que tá rolando ali. E é um crime, né? Uma investigação. Eu vou resumir aqui rapidamente para vocês. Uma pessoa, um criminoso, né? Melhor jeito de chamar, né? Um criminoso. Ele atropela algumas pessoas
que estavam numa fila de emprego, eram milhares de pessoas que estavam nessa fila, e ele vai e decide, na sua loucura ali, atropelar essas pessoas dirigindo um Mercedes, né? E é um caso que fica insolúvel, né? Não é resolvido. E um tempo depois ele entra em contato com o investigador do caso, que era um cara que já estava aposentado, e ele meio que tenta mexer com o psicológico desse cara, dizendo, aí ó, você não conseguiu, foi um dos únicos casos que você não conseguiu resolver, porque eu sou bom demais, né? Então ele vai mexer com um pouco do ego e com a raiva também desse cara, por ele não ter conseguido resolver esse crime. Então vamos ver o que vai desenrolar. Eu tô muito no início mesmo, gente, muito no início, acho que é capítulo 3 que eu tô, então aguardem, quando eu terminar de ler, obviamente eu vou trazer resenha aqui pra vocês, tá bom? Um outro que eu também estou lendo, esse daqui, Os Doces Anos, da Laverne Spencer. Esse daqui, ele também é uma leitura coletiva, que agora eu só tô fazendo com as meninas, com a Gels, a Raquel e a Michelle. E nesse mesmo esquema, cada uma escolhe um livro e a gente vai lendo de acordo com o nosso cronograma que a gente monta, né? Um por mês, ou dividindo por semanas, e a gente vai vendo também de acordo com a nossa vida, né? Que a gente também não pode se prender só a Buddy Reads, né? A gente também tem uma vida de leitura à parte, mas a gente decidiu fazer entre nós também, né? Essas leituras coletivas que a gente vive fazendo, só que a gente só formalizou agora, e a gente vai estar lendo Os Doces Anos, da Laverne Spencer. Inclusive esse livro eu comprei na Bienal, e é o segundo que eu vou ler da autora, que eu estou lendo da autora, que Glória da Manhã é um que, assim, me pegou de jeito. E muitas pessoas que leram e assistiram a minha resenha falaram muito bem desse daqui. Então eu tô bem animada para ler também. Vamos ver se eu gosto mais desse do que de Glória da Manhã. E o último que está em andamento é mais um livro do Desafio dos 12 Livros para 2025, que é o Mansfield Park, da Jane Austen. Esse livro aqui, gente, ele tá novíssimo, assim, bem conservadinho, e eu peguei ele no sebo. E essa daqui foi uma escolha da minha mãe. Eu tinha 2 opções de livro e eu falei pra ela assim, mãe, 2 opções do que eu queria ler, né, agora. E aí eu fui e mostrei pra ela, qual que a senhora escolhe? Esse e mais um. Aí ela escolheu esse daqui, então vamos ver se a escolha da minha mãe também vai me agradar. É isso, galera. Essas são as leituras que estão em andamento, que eu já finalizei. E deixa eu comentar algumas coisas com vocês. Esse mês de agosto foi um mês, assim, de muitas mudanças na minha vida. Assim, algumas mudanças até meio bruscas, né? E alguns fatos infelizes que aconteceram também. Então, eu não sei vocês, eu acho que tem pessoas que conseguem, que acham na leitura um escape, né? E acabam lendo para tentar fugir dos problemas e se encontram ali na leitura e se tornam leitores vorazes e tudo mais. Nunca foi o meu caso. A leitura sempre foi a minha diversão, o meu prazer, aquilo que eu faço não para fugir de uma realidade. Eu nunca senti necessidade de fugir da minha realidade, mas apesar de entender quem tem essa necessidade, né? Cada um tem a sua realidade, cada um vive seus problemas e cada um sabe aonde o seu calo aperta, né? Aonde você sente mais dor. E então a leitura nunca foi assim um escape de algum tipo de sofrimento, nem nada disso não. A leitura sempre foi um prazer muito grande pra mim. Eu gostava muito de ler, eu sempre gostei muito de ler. Eu gosto muito de ocupar meu tempo com livros. E o que aconteceu? Com tantas mudanças bruscas nesse mês, que algumas eu prefiro não abrir aqui pra vocês, algumas pessoas sabem, eu não consegui ler, né? Eu também sofri uma perda de uma amiga muito querida. Ela estava hospitalizada com uma doença e ela veio a falecer. Então a gente entra assim num período de luto, né? E foi muito difícil, está sendo ainda, né? Quando você perde pessoas muito próximas, você se pega às vezes pensando naquela pessoa e a realidade vem que você não vai mais tê-la por perto. Então isso é muito doloroso mesmo. E então, ainda se eu e outras pessoas, né, que éramos muito próximas, além da família dela, ainda estamos vivendo esse luto, que é muito dolorido.
Então, isso afetou muito a minha leitura, eu não conseguia ler. Eu não conseguia parar e me distrair com a leitura. Eu não conseguia focar naquilo que eu precisava até para criar conteúdo aqui para vocês, né? Porque o meu conteúdo, ele é gerado baseado naquilo que eu leio. Então, se eu não ler, eu não vou ter conteúdo novo, né? E eu entendo também que isso daqui é um trabalho, né? Então, mas eu acho também que a gente precisa às vezes dar tempo ao tempo. Então, esse mês de agosto foi um mês muito difícil para mim. As pessoas, tem muita gente que fala, né, que agosto passou arrastado, que parecia que tinha um ano dentro de agosto. Para mim, agosto passou um piscar de olhos. Quando eu vi, a gente já tava em setembro. E graças a Deus que passou, sabe, gente? Foi complicado. Mas a gente tá aí, seguimos, né? Eu tô me sentindo bem melhor agora, tanto que vocês estão vendo aí a quantidade de livros que eu separei. É muito difícil eu pegar mais de um livro físico para ler ao mesmo tempo. É muito difícil mesmo. Eu prefiro focar em um livro físico, muitas das vezes e-book não, e-book eu até leio mais de um ao mesmo tempo. Mas o livro físico é muito difícil eu pegar, mas dessa vez não, eu decidi, eu vou ler. E tem outras coisas aí acontecendo. Esse é o mês do meu aniversário também, e eu pretendo comemorar. Apesar dos problemas, a gente tem que comemorar a vida, né? É a oportunidade, mais um dia. E é isso, seguimos, gente. Então vamos ver aí. Eu espero que setembro seja muito melhor de leituras e seguindo com a vida. É isso. Não deixa de me contar o que vocês andaram lendo também, tá? Deixa aqui nos comentários, eu quero a listinha dos livros que vocês andaram lendo, porque eu sempre anoto as dicas de vocês e coloco nas minhas futuras leituras aquilo que eu acho interessante, que combina comigo também. E é isso, meu povo. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Aperta no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Em breve eu volto com muito mais para vocês. E também lembrando que todos os livros que eu citei aqui, eles estão na descrição do vídeo, link de compra lá na Amazon, tá bom? Vocês comprando o livro ou qualquer outro item, assinando o Amazon Prime ou o Kindle Unlimited, você pode, através do meu link, você vai estar ajudando o canal cada vez mais, tá certo? Uma porcentagem vem pra gente, acho que todo mundo já sabe dessa parceria que existe entre a Amazon e criadores de conteúdo e qualquer outra pessoa que queira, né, trabalhar com eles. Então isso é bem bacana porque ajuda, é uma fonte de renda também que a gente acaba gerando. E é isso, meu povo, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por você me acompanhar até o final deste vídeo. Em breve, nesse mês todo, teremos vídeos novos aqui no canal. Só aguardem. Um beijão e tchau, tchau!